Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós já temos no nosso estúdio o professor Siddhartha Ribeiro. Ele é biólogo, neurocientista, professor titular do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vice-diretor do Instituto do Cérebro, um dos diretores da SBPC e também exerceu a função de secretário da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento no triênio de 2009 a 2011 e recentemente lançou aqui em Natal, na verdade está lançando, no Brasil e em alguns países, o livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. É isso mesmo, professor? Seja bem-vindo. Isso mesmo, Bruno. Obrigado. Um prazer estar aqui com todo mundo em casa. Bom falar sobre um tema que às vezes, talvez a ciência, a literatura não fale muito, né? Talvez mais a literatura mesmo não científica, digamos assim. Sim. É isso mesmo, professor? É um livro que fala de biologia, que fala de cérebro, que fala de sono e de hormônio e de neurotransmissor, mas também fala de mitologia, fala de história, fala de sociologia, de antropologia, fala da vida das pessoas, que uma parte dela é biológica, outra parte é cultural, e isso está tudo entrelaçado no livro. Então, contempla essa biosocial, né? Esse Exatamente. ser biosocial. Queria que o senhor falasse um pouquinho do livro, né? Ele foi lançado pela Companhia das Letras. Como é que foi já a idealização até o lançamento dele? Bruno, o livro é um livro que começou há muitos anos atrás, pelo menos 18 anos. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo o pós-doutorado, em algum momento eu pensei que seria possível contar uma história convincente sobre a origem da mente humana pelo fio condutor do sono e dos sonhos, começando lá no início da vida, há 4 bilhões de anos atrás, e chegando no presente. Eu tive essa intuição e comecei a coletar ideias sobre isso, artigos, livros, fui juntando, fui fazendo um baú de coisas interessantes nesses diferentes domínios do conhecimento. Isso durou muitos anos, aconteceram vários percalços, em algum momento eu perdi o computador que tinha boa parte desse material, não tinha feito um bom backup. Aí depois descobri que eu tinha guardado isso no Gmail, tinha enviado para mim mesmo, aquele backup burro, mas funciona. E aí eu comecei a reconstituir esse material, fiz um primeiro contrato com uma editora, a Editora Globo, para fazer o livro em 2007, não fiz, aquele contrato expirou e algum tempo depois eu estava lançando um livro chamado Limiar, da Vieira e Lente, estava na Flip, e aí me encontrei com o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, a Lili Schwartz também, com quem ele trabalha, a esposa dele, e aí a gente foi, a equipe toda, surgiu a ideia, fizemos um contrato e a partir de 2015 eu comecei a de fato focar em transformar todo aquele bric-a-brac, aquela colcha de retalhos que eu fui acumulando ao longo do tempo, em uma narrativa só. Às vezes a ciência nos deixa muito prosaico, né, para ter que fazer aquele resultado, aquela pesquisa. Esse livro foi dos dois lados também? Foi muito trabalho, mas também foi lazer, esse foi livro sonho? Foi muito trabalho, foi lazer, porque eu gosto de escrever, e ele teve o desafio de falar para todo mundo. Falar de biologia para um público de humanas é difícil, falar de humanidades para um público de biologia ou de ciências exatas é difícil, e falar de todas essas disciplinas para um público mais leigo é mais difícil ainda. E fazer isso de maneira agradável demandou muito tempo. Eu espero que tenha alcançado esse objetivo, que as pessoas gostem do livro. O feedback, a resposta até agora tem sido muito boa, que as pessoas leiam o livro com prazer e que tenha também o poder ou o condão de estimulá-las a uma introspecção maior, o exame dos próprios sonhos, a se tornar consciente de que sonha todas as noites, a produção dessas narrativas pela manhã e uma atitude de se voltar para dentro para tentar, no fundo, viver melhor. Também? Viver melhor, se autoconhecer, claro, introspecção. Eu queria começar falando um pouquinho no geral, né? O Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Então está falando da história como narrativa do sonho. Quando é que antropologicamente a gente passou talvez a teorizar, a pensar, a registrar os sonhos? Fala sobre isso também. Desde que existe escrita, então desde a primeira escrita cuneiforme na Mesopotâmia e a escrita hieróglifa no Egito, há 4.500 anos atrás, existem relatos de sonhos, de pesadelos e de sonhos premonitórios, de sonhos oraculares. É por isso que o livro chama Oráculo da Noite. A proposta que eu trago é de que esse oráculo ele não surgiu há 4.500 anos atrás, ele surgiu há 225 milhões de anos atrás, quando os mamíferos começaram
a evoluir o sonho. O sonho como uma atividade mental que acontece durante uma fase específica do sono, que é o sono REM, e que permite simular Do sono profundo, futuros então. possíveis. O Um sono REM é profundo, bastante né? profundo. Então, a ideia é que, com base em ontem, o cérebro sonha um possível amanhã. E isso começou na nossa linhagem mamífera muito tempo atrás. E aí, quando a gente entra na história, a gente está pegando só o finalzinho desse desenvolvimento, quando esse oráculo já está formado. Isso vai aparecer na Bíblia, vai aparecer na Ilíada, na Odisseia, vai aparecer nos Vedas, vai aparecer na literatura mais antiga. A religião tem um papel importante nessa narrativa oracular? Tem um papel fundamental, É um livro sobre como a mente humana saiu da caverna e chegou na internet. E a gente passou pela religião para fazer isso. Aliás, passou e está passando. 95% da população do mundo acredita em deuses de algum tipo. Então, não é uma coisa do sapiens, né? É uma coisa de sapiens, de Neandertal, provavelmente, Muito de outros primos humanos que desapareceram da Terra, mas deixaram sua marca, por exemplo, na genética. Então, nos europeus existe uma pequena porcentagem de DNA Neandertal, nos asiáticos existe uma pequena porcentagem de DNA denisovano, que é um outro desses humanos extintos, e restou a nossa espécie, e a nossa espécie utilizou a narrativa de sonhos pelas manhãs como um fator de coesão social e de acúmulo cultural. E, sobretudo, sonhos com as pessoas que já tinham morrido eram sonhos muito importantes, que deixavam uma marca emocional muito clara, e começou a existir um culto dos mortos. Então, os seres humanos se diferenciam de outros animais por enterrarem os seus mortos e cuidarem dos seus mortos com saudade, com respeito, às vezes com temor. A questão da memória, né? E, exatamente, essa memória da espécie, esse acúmulo cultural, ele tem tudo a ver com a narrativa do sonho pela manhã. Então a gente fala do sonho noturno e como ele reverbera no outro dia de manhã. O senhor falou uma coisa um pouco atrás, aí eu já vou entrar por essa seara, quer dizer, todos os dias nós sonhamos mesmo, professor? Todas as noites, as pessoas dormem e tem 4 a 5 ciclos completos de sono, que envolve o sono de ondas lentas e o sono REM. Especialmente na segunda metade da noite existe sono REM. E, no mínimo, a pessoa sonha 4 a 5 vezes por noite. Eu digo no mínimo porque existe a possibilidade de que nós temos milhares de sonhos, mas só alguns são testemunhados pela representação de si mesmo. Então isso é uma hipótese que eu levanto no livro. Mas, de qualquer maneira, qualquer pessoa que tipicamente não se lembra de sonhar, quando ela começa a fazer esse relato do sonho pela manhã, o sonhário, ela tende a retomar essa capacidade de se lembrar muito rapidamente. Sonhar é tão natural quanto se alimentar, respirar, dormir. E por que a gente no outro dia não lembra? Ou até mesmo quando a gente vai relatar parte do sonho, talvez não venha, e no outro dia há um esquecimento. Como é que funciona fisiologicamente? Fisiologicamente é o seguinte, durante o sono REM, que é quando os sonhos são mais vívidos, existe pouquíssima noradrenalina no cérebro. Esse neurotransmissor não é liberado durante o sono REM. E esse neurotransmissor é importante para que as memórias sejam fortes. Quando você desperta pela manhã, vindo de um sono REM, você tem uma memória, mas é um fiapo de memória, uma memóriazinha tênue daquele sonho que você acabou de ter. Se você fica na cama quieto, você espera um pouquinho, a noradrenalina chega e fortalece aquela memória que você estava mantendo, e aí você começa a puxar um novelo de lã. Vai puxando aquele sonho, e aí produz a narrativa inteira, e aí às vezes consegue ir para o sonho anterior e para o sonho anterior. Por outro lado, se você se levanta da cama e vai fazer um café, quando a noradrenalina chega, ela vai reforçar o quê? A imagem do bule, do café, e aí apaga e aí apaga aquela memória, fica esquecida, e você depois fala assim, puxa, eu sonhei hoje, mas eu não lembro com o que. Entendi. Interessante essa perspectiva. Em relação à memória, o sonho e o sono, professor, eu acho que, se eu não me engano, é Steven Pinker, alguma coisa assim, não é? De Harvard. Sim. Ele fala sobre algumas falsificações da memória. O sonho também está dentro dessa construção da realidade? É uma boa pergunta. O sono, ele transforma as memórias. Ele pega algumas memórias e fortalece, pega a maioria e apaga, e ele pega uma grande parte e mistura, gerando ideias novas. Então o sono é fonte de criatividade também. Esquecimento, fortalecimento e criatividade, tudo isso junto. O sonho vai um pouco além, porque não é simplesmente fortalecer ou enfraquecer ou misturar memórias, mas é criar uma narrativa, criar um filminho, criar uma sequência de comportamentos e consequências no mundo.
que é muito parecida com o que acontece na vida real. Os sonhos Criação são... de um filme, por exemplo, a gente cria... Exato. O que você faz na vida real? Você busca objetivos. Você fala, puxa, hoje eu quero me alimentar assim, hoje eu quero estudar de tal maneira, hoje eu quero ler tal livro. São pequenos planos e você vai e realiza. Nos sonhos também a gente vive isso, pequenos planos, muitas vezes frustrados. Então é muito comum que o sonho tenha uma incompletude. Uma pessoa fala, olha, eu queria chegar em tal lugar e não conseguia. Ou eu queria me encontrar com tal pessoa e não conseguia. Ou eu tinha essa pessoa comigo no início, mas depois eu perdi ela de vista na multidão e não consigo retomar. E essa é uma estrutura muito comum. Às vezes a estrutura eu consegui exatamente o que eu queria, que é o sonho da satisfação do desejo, com um sonho clássico freudiano. E muitas vezes o sonho é um pesadelo, ou seja, é alguma coisa muito ruim que está acontecendo. E aí entra o papel dos sonhos lúcidos também, professor? Eu falo no final do livro dos sonhos lúcidos como sendo um tipo particular de sonho que acontece numa fase específica, num subestado do sono REM, um sono REM mais ativado, mais adrenérgico, com mais ativação na região frontal da cabeça, e em que você tem muito mais controle sobre o que está acontecendo. Então, no sonho normal, você é um ator de um filme que não controla, e no sonho lúcido você é o diretor, é o roteirista. Se constrói a realidade, e que envolve mais função executiva, que essas são as funções mais do lobo frontal, que tem a ver com a inibição de certos comportamentos para poder realizar outros, tomada de decisões. Mas tem algum comportamento, alguma coisa que seja inata para uma pessoa, mas, por exemplo, essa pessoa tem essa característica, então provavelmente ele pode ter esses sonhos lúcidos. Existem pessoas que são sonhadoras lúcidas inatas, sem precisar treinar. Isso existe. E existem pessoas que não experimentaram sonhos lúcidos, mas quase todo mundo já experimentou alguma vez na vida durante a adolescência, e qualquer pessoa que treine pode conseguir ter esses sonhos lúcidos mais frequentemente. Esses treinamentos no Oriente são muito antigos, no yoga tibetano, no yoga da Índia, mas também existem versões mais contemporâneas desses treinamentos, por exemplo, na Califórnia, a partir dos anos 80. Aí seria, por exemplo, eu acordo e volto a sonhar o mesmo sonho, ou dentro do primeiro sonho já começar a construir? As duas coisas. A retomada de um sonho é uma habilidade que vem com a lucidez onírica, mas a própria transformação de um sonho normal num sonho lúcido é um exercício básico e que as pessoas podem fazer, e é muito interessante, porque você pode viajar para onde você quiser, encontrar quem você quiser, voar respirar embaixo d'água, sair do planeta, visitar o universo. Muitas experiências transcendentais, eu falo muito disso no livro, por exemplo, quando Giordano Bruno consegue ter um sonho em que ele sai do planeta e percebe que a Terra não era o centro do universo, era só um planeta de um sistema solar, de infinitos sistemas solares, de um universo infinito. Isso é um sonho, e possivelmente um sonho lúcido. Professor, infelizmente a gente vai ter que fazer um intervalo, né, para já pegar direto falando, mas a gente volta já a conversar sobre o sonho, a gente volta já, você que está aí sintonizado no programa Educação em Pauta, voltamos com o segundo bloco. Até lá. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti.
Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Eu continuo a conversar com o professor Siddhartha Ribeiro, biólogo, neurocientista, professor titular do Instituto do Cérebro e autor do livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Professor, tem algumas coisas que vêm do senso comum, né? Sonhei com dente significa morte, nascimento, essas coisas do senso comum. E por hora também, recursivamente, há muitas pessoas que falam, eu tive um déjà vu, né? Como é que o déjà vu está dentro da produção científica? Há alguma explicação? Como é que funciona? Vamos separar essas duas coisas. A ideia de que o sonho tem uma interpretação fixa, uma chave fixa, não faz sentido. Se você sonhou com perder um dente, para vocês pode ter um sentido, para mim pode ter outro, para outra pessoa pode ter outro. A chave para entender, para interpretar um sonho, ela está no contexto vivido pelo sonhador, pela sonhadora. Isso foi uma descoberta feita pelo Sigmund Freud, pelo fundador da psicanálise. E que está bem corroborado hoje em dia. Então, os sonhos têm sentido, eles têm algo nos sonhos é aleatório, algo nos sonhos não é aleatório, tem sentido na vida da pessoa. E a chave para compreender é entender quais são os problemas, os medos e os desejos da pessoa naquele momento. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o déjà vu, a sensação de que você já teve aquela experiência, aquela vivência. Então as pessoas, você teve uma leitura agora do que vai acontecer, do que acabou de acontecer. Isso, você está vivendo, né? A vida é sempre novidade, de repente você encontra uma situação que você fala, isso não é novidade, eu já vivi isso antes. A gente não tem certeza sobre isso, não. Mas a neurociência tem uma proposta de explicação sobre isso. Uma proposta de explicação que ainda precisa ser mais bem explorada empiricamente. A proposta é a seguinte, quando você encontra alguma coisa nova, vai chegar essa informação para o seu sistema sensorial, para a sua visão, para a audição. Os seus sentidos vão se inteirar dessa situação nova. E essa informação vai entrar pelo cérebro, mas logo no início, quando ela começar a trafegar pelo cérebro, ela vai chegar em determinados lugares onde ela vai ser bifurcada. Então a mesma informação, a cópia dela vai ser enviada para outro lugar do cérebro. E aí isso vai acontecendo lá dentro várias vezes. Mas algum tempo depois, 200 milissegundos depois, aquela informação pode encontrar com a cópia dela. Ou seja, você gera N possibilidades e quando encontra com uma sensação de reconhecimento. Fala, nossa, eu já vivi isso antes, mas na verdade ela está encontrando com ela mesma e foram por caminhos diferentes. Essa é a explicação da neurociência para o déjà vu. Interessante. Queria conversar um pouquinho mais sobre a temática freudiana, né, nos sonhos, a interpretação dos sonhos, né, como é que ela atravessa historicamente essa própria questão do livro que o senhor vem trabalhando, professor? Esse livro é um livro muito fortemente freudiano e junguiano. Ele defende muito o ponto de vista da psicologia profunda, essa psicologia que diz respeito ao comportamento humano mais atávico e também aos seus impactos na vida social e na vida social, inclusive, de grandes sociedades, né, de sociedades muito numerosas. Por muito tempo, a contribuição dessa psicologia profunda foi alijada da ciência. Muitos cientistas consideraram que essa contribuição não era científica. E também, por outro lado, muitos psicanalistas consideraram que esse trabalho não tinha a ver com a ciência. O meu livro vai no sentido contrário dessas posições, no sentido de afirmar que tanto Freud quanto Jung propuseram uma série de ideias que são testáveis empiricamente, muitas delas foram corroboradas pela ciência e deveriam ocupar um lugar ao sol no panteão da neurociência. Mas no sentido do próprio papel do inconsciente, como aquela área que a gente não tem domínio total. O livro propõe uma tradução contemporânea para inconsciente. Inconsciente é a coleção de todas as nossas memórias e todas as suas combinações possíveis.
Você pegar essa frase e colocar lá na obra Não, do Freud, ela encaixa você muito encaixa bem. muito bem, né? E como é que funciona o imaginário dentro dessa construção, né? O imaginário, há um imaginário para o espaço onírico que é diferente digamos assim, do sonho diurno e noturno, né? Muito boa pergunta. O espaço cerebral que a gente utiliza, as regiões cerebrais que a gente utiliza para lembrar do passado, são as mesmas que a gente utiliza para imaginar o futuro. E são as mesmas que a gente utiliza para fazer isso em vigília ou dormindo. A proposta do livro, entre outras coisas, é que a nossa capacidade de viajar no tempo e no espaço acordados, a nossa imaginação, que a gente utiliza o tempo todo para planejar uma rota dirigindo pela cidade, para planejar o que vai almoçar, o que vai jantar, o que vai fazer no final do ano. Toda essa capacidade para voltar no passado, lembrar da infância. A gente faz isso o tempo todo de maneira instantânea, né? E não mexe um músculo. É uma coisa incrível. Mas a proposta é que essa capacidade de imaginar na vigília veio do sonho. Então, a invasão do sonho na vigília teria criado essa consciência que está aqui agora conversando. E a importância, há uma, digamos, na ciência, por exemplo, pergunta que eu faço, há uma, digamos assim, um direcionamento para um estudo causal dessa capacidade criativa e onírica no acordado ou não? A interpretação é que sempre vem algo novo dessa leitura, dessa imaginação sobre o que foi vivido e da leitura que você está fazendo no sonho acordado. A proposta que eu estou defendendo é que o sonho ele é uma simulação do que pode acontecer diante das circunstâncias atuais. Então ele às vezes acerta, quase sempre erra. Quando é que ele tende a acertar mais? Quando você está vivendo um problema muito grande. Então você tem poucas variáveis envolvidas. Quando você tem muitos problemas pequenininhos, aí é muito difícil ele prever qualquer coisa, porque você tem muitas variáveis ao mesmo tempo e nenhuma delas tem muito peso. Mas se você tem uma expectativa enorme, uma coisa muito boa que vai te acontecer, ou muito ruim, muito ruim, né? aí... O ansioso, por exemplo... Os sonhos ficam muito claros. Eu dou exemplos históricos, né? Então, Júlio César estava numa escalada de conquista de poder, atravessa o Rubicão com a sua legião, incomoda o Senado, começa a se tornar uma pessoa mais importante do que o Senado, e existe um culto a Júlio César que ameaça transformá-lo num deus. O Senado fica muito preocupado e começa a conspirar contra ele. Na noite anterior da morte dele, a esposa dele tem um sonho e ele tem outro sonho, e ambos os sonhos são proféticos, mas de maneira muito diferente. Ela sonha que ele vai ser esfaqueado no Senado e vai morrer nos braços dela, que é exatamente o que acontece. Ele sonha que é transportado pelas nuvens e se encontra com Júpiter e aperta a mão de Júpiter. O sonho dele também é profético, porque prevê que ele vai virar um deus e só acontecia quando as pessoas morriam. E de fato, depois da morte dele, ele foi transformado em deus, oficialmente, em Roma. Então, o primeiro sonho é um sonho que os antigos chamavam de teoremático. É uma profecia idêntica ao futuro. E ela acontece muito raramente. Tem que ser uma situação muito forte em que o seu inconsciente já sabe a resposta e expressa essa resposta. O outro sonho é um sonho muito mais metafórico, muito mais simbólico, que requer uma interpretação. Professor, mais uma pergunta. Isso veio até de conversa com alguns colegas do trabalho, né? O espaço do sonho é a imagem, né? Imagético. Mas existe som, né? Nos sonhos? Existe alguma pesquisa? O senhor já parou para pensar nessa questão? A maior parte dos sonhos é composta de estímulo, de percepção visual, mas há sonhos com sons, há sonhos com tato, há sonhos com cheiros, há sonhos com gosto, há sonhos com a sensação, a propriocepção, que é você perceber onde é que está o seu corpo em relação ao espaço. Há sonhos que têm o aspecto do sistema vestibular, ou seja, de você saber se está navegando, se está em aceleração. No sonho lúcido, por exemplo, você pode voar e perceber a aceleração. É muito semelhante a estar voando de verdade num aparelho, ou numa vela, de um parapente. Então, quer dizer, na verdade, o cérebro, quando está sonhando, ele tem muitas possibilidades diferentes, embora você tenha razão, os sonhos sejam, em sua maioria, dominados por experiências visuais, inclusive nem sempre coloridas. Tem preto e branco também? Existe preto e branco também. Aí é algum estágio psicológico? Não, do tem mais a ver com aquela mente. Oi? Aquela mente, aquele sonhador, né? Aquela sonhadora em particular. A poesia se na vida... Um detalhe, as pessoas passaram a sonhar muito mais colorido depois da invenção do cinema e da televisão coloridos.
Interessante, né? Ou seja, o papel dessas narrativas, né? E a poesia no ser humano, ela vem do sonho, professor? Boa pergunta. A criatividade vem dos sonhos. Não apenas dos sonhos, porque também vem da capacidade de sonhar acordado, que é um tipo de sonho mais menos intenso. E a poesia exige muita criatividade, então sim. Vem do sonho, né? Sim. É muito difícil encontrar uma obra literária que não menciona os sonhos. Você vai encontrar isso em qualquer escritor bom. Guimarães Rosa, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, para falar só dos gigantes latino-americanos, todos eles envolveram sonhos na sua produção. Agualusa, o grande escritor angolano, Mia Couto, o grande escritor moçambicano. Interessante. Para ser cientista é importante ser sonhador também? Fundamental. No meu livro tem um capítulo sobre sonho e criatividade, em que eu falo dos artistas que criaram com os sonhos, dos capitalistas, dos inventores, o cara que inventou a máquina de costura, Elias Howe, foi num sonho, e os cientistas. O exemplo de Kekulé, que descobriu a estrutura circular do benzeno sonhando. O exemplo mais importante ainda de Mendeleev, que descobriu a tabela periódica sonhando. Otto Loewi, que ganhou o prêmio Nobel em 1936, por causa de um sonho que permitiu ele fazer um experimento que demonstrou que existe transmissão química na sinapse. E, enfim, toda atividade que depende da criação exige sonhar. Há pesquisas no Instituto do Cérebro para o Sonho também, Sim, né? sim. Isso está no livro também? Falo dessas pesquisas também, da utilização de relatos de sonhos para diagnóstico psiquiátrico. Falo um pouquinho da medida de resquícios de memórias durante os sonhos, tentar detectar uma memória e ver quanto tempo ela dura na mente durante os sonhos. Funcionamento também? Sim, certamente. Diferentes regiões do cérebro envolvidas na geração dos sonhos, monitoramento de ondas cerebrais ou experimentos de ressonância magnética funcional. Eu lembro, acho que já faz 10 anos que eu li sobre uma matéria, uma pesquisa do Instituto do Cérebro, esqueci o nome do professor, que fazia com jogo Doom. Era a gente, era o meu laboratório. Não é? Isso. tipo Agora a gente faz com o jogo Fear, tem um experimento, por exemplo, que é um aluno chamado Daniel Brandão, que é aluno de doutorado e também é técnico do Instituto do Cérebro, em que ele estuda o que acontece quando uma pessoa confronta outra pessoa num jogo desses de caçada, de atirar, de first person shooting, e que é uma presa e um predador, para tentar evocar essa situação ancestral, um fugindo, o outro atacando. Tem um outro experimento que já está sendo concluído agora, que é de Natália Mota, e tem colaboração de várias pessoas. Natália é professor estudo sonhos lúcidos, né? Não, sonho lúcido foi Sérgio Rolim. Foi Sérgio, Natália estudando sono N1, N2, N2 e alfa, ou seja, logo o início, a transição, sono hipnagógico, estudando a semelhança entre a última imagem que a pessoa viu de olhos abertos e o sonho que ela teve. Tem colaboração de várias pessoas, um pós-doc do laboratório também, o Inácio Sanches. Tem pessoas estudando em outros laboratórios aspectos de sono e de sonhos e também em animais. Também em modelos animais em que a gente pode estudar aprendizado e memória em função dos diferentes estados de sono. Então já fica o convite para essas outras pesquisas, professor. Infelizmente o nosso programa terminou, mas eu queria passar um serviço para os nossos telespectadores, né, onde eles podem adquirir o livro do senhor. Podem adquirir nas principais livrarias, por exemplo, na livraria da Cooperativa Cultural no Centro de Convivência da UFRN, onde eu lancei o livro no dia 25. Podem adquirir pela internet, na Amazon, em outras livrarias. E espero que as pessoas gostem. Quem não tiver dinheiro não puder comprar, vá ao Instituto do Cérebro, na biblioteca tem algumas cópias, né? E leia lá. Pode ler o livro lá de graça. Professor Siddhartha, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, um prazer estar aqui. E a você de casa, muito obrigado por mais um dia, né? A audiência aqui, a gente termina o programa Educação em Pauta e na semana que vem às 10h30 aqui na TV Câmara a gente se encontra. Até lá.